reflexão, transformação. Conhecer o corpo, conhecer a alma, ampliar o conhecimento. Compreender o mundo contemporâneo. Movimento, luz. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica. Me dê um abraço, venha me apertar, tô chegando. O que os filósofos dizem sobre a realidade é geralmente tão decepcionante quanto o cartaz que você vê numa vitrine dizendo "passa-se roupa". Se você levar suas roupas para passar, estará enganado, pois só o cartaz está à venda. Bem-vindos a mais uma edição do Café Filosófico, hoje falando de Martin Heidegger, alemão. Nós temos aqui a presença do professor Johnny, que inicialmente vai fazer um traçado histórico da pessoa de Martin Heidegger e da situação alemã na qual ele está envolto. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Bom, Martin Heidegger, alemão, nasce no final do século XIX, em especial 1889, falece em 1976. Pois bem, em termos de contexto de vida, que é o objeto da minha fala hoje, eu vou procurar em poucas palavras, em poucas expressões, traçar o perfil da Alemanha no final do século XIX, início do século XX e pós Segunda Grande Guerra Mundial. Pois então vamos lá. Bom, Martin Heidegger nasce em um período de bastante euforia econômica e conturbação política. Euforia econômica em função do próprio imperialismo e conturbação política em função dos nacionalismos e das disputas econômicas decorrentes do próprio imperialismo. Disputas econômicas estas da Alemanha, França e Inglaterra. A Alemanha contra a França e, por consequência, a Inglaterra. Melhor ainda é poder voltar quando quero. O imperialismo, como todos sabem, foi justamente a disputa por novas fontes fornecedoras de matérias-primas e consumidoras de produtos industrializados, produtos estes produzidos por excelência nos países industrializados da época, em especial França, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos e Japão. Pois bem, decorre dessa disputa imperialista a necessidade de estabelecer justamente os critérios dessa exploração. Esses critérios são estabelecidos na Conferência de Berlim. Mas eis que surgem, então, propostas que não vão de encontro com os critérios estabelecidos na Conferência de Berlim. Por conta disso, e por conta também dos nacionalismos e dos rancores pretéritos entre Alemanha e França, tem-se a Primeira Grande Guerra Mundial. O resultado para a Alemanha da Primeira Grande Guerra Mundial é nefasto, porque se responsabiliza a Alemanha, através do Tratado de Versalhes, como responsável pela guerra. Resultado, a Alemanha é penalizada economicamente, territorialmente. Após isso, a Alemanha e o povo alemão se vê maculado, manchado, perdendo, ou a ponto de perder a sua própria identidade. Surge então a proposta de elevar a autoestima alemã, uma proposta nazista. Heidegger, ele vai de encontro com essa proposta. E daqui a pouco o professor Gilson vai estar discorrendo um pouco mais de autenticidade e profundidade. Pois bem, Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. após os chamados períodos ou sistemas ou modelos totalitários, nós temos decorrentes disso a Segunda Grande Guerra Mundial. E após a Segunda Grande Guerra Mundial, onde se envolvem as potências da época, Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia,
nós temos mais uma vez a Alemanha, ela prejudicada pós Segunda Grande Guerra Mundial. Surgindo então dois grandes modelos teóricos, políticos e também econômicos, que é o modelo capitalista e o modelo socialista. É neste contexto, né, pós Segunda Grande Guerra Mundial, que Hegel também, ou melhor, Heidegger, também vai desenvolver dar continuidade à sua teoria, né, do ser e tempo, aonde nós teremos então a construção de modelos, ou de um modelo teórico capaz de propiciar uma ideia de ser enquanto pessoa, capaz de lidar com os seus no tempo em que se estabelece. E que tempo é este pós-Segunda Grande Guerra Mundial? É o tempo do duelo, né, entre capitalismo e socialismo, ou entre Estados Unidos e Rússia. E Heidegger, infelizmente, não vai ver o desfecho deste duelo, pois ele falece em 1976, embora tenha acompanhado grande parte, né, do desenrolar deste duelo homérico. Professor Gilson. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. É interessante quando Heidegger escreve o Ser e o Tempo, ele vai dizer que o ente, ou a essência, ou aquilo que cada indivíduo é, na realidade, é um ente entre os demais. Porque nesse contexto alemão, à medida que a Alemanha avançava belicamente na Segunda Guerra, existiam alemães que, por serem seres pensantes também, não concordavam com essa dimensão, mas eram afastados do próprio poder. Em função da própria ideia, né, nazista que se tinha, que era um modelo, e dentro deste modelo não cabia interferências de pessoas ou pensadores, de forma alguma. Era aquele protótipo construído por Hitler. Na verdade, ou você não existia não dando palpite, e apenas contribuindo, que seja com o seu silêncio, ou você deixava de existir. Literalmente. Literalmente sendo eliminado por toda situação de guerra. A gente falaria por Hitler, mas não é só por Hitler, porque existiam diversos mecanismos, Justo, SS, SA. Justamente. E o que é interessante é que dentro da visão tradicional, né, dos modelos totalitários, coloca-se a ira do nazismo em si contra os judeus, né, contra ciganos, contra homossexuais, negros, entre aspas, as minorias da época. Mas não se discorre com toda a propriedade, né, que este modelo teórico político também confrontava com alemães, também confrontava com a raça ariana que não estava de acordo com os propósitos do Führer. Sim. Chama atenção uma questão, professor Johnny, que é a seguinte: o fato de Heidegger ter mantido um relacionamento com Hannah Arendt, que vai criticar drasticamente esse regime nazista, né, em obras, por exemplo, como A Condição Humana, há que se levantar a hipótese de que Heidegger pode ter ingressado no Partido Nazista para falar também com propriedade sobre a situação.